Olá pessoal, um ótimo início de 2026 para vocês. Gravo esse vídeo no dia 31 de dezembro. Então você vai assistir no dia 1, dia 2 ou no dia 3, por volta ali que eu vou postar esse vídeo. Caso esteja no litoral, volta pro oceano ali e pelo menos tente pular uma onda para homenagear aqui a companhia no Clube dos Dividendos. Faça por mim, porque eu não fui pro litoral e ó, Jundiaí, tá um calor danado. Já tô aqui uma vestimenta de virada. Pessoal, o papo do vídeo de hoje é para dar pontapé em 2026, começar 2026 bem informado, pelo menos na minha opinião. Então, o que eu vou coletar aqui para vocês? Primeira parte do vídeo, eu vou compartilhar e vou entregar também as fontes sobre as principais teses de investimento, chutômetros bem qualificados de Morgan Stanley, tá? E Goldman Sachs. Aqui o foco é norte-americano, o foco é Estados Unidos. E como curiosidade, vamos dar uma olhada como esses dois grandes estão aqui apostando, né? Como eles estão alinhando as suas apostas para 2026 para as ações, quem tem aqui uma carteira dolarizada. Então, curiosidade, mais papo de alocação aqui. Beleza. Já na parte do meio para o final do vídeo, a gente vai cair nesse gráfico aqui, que mostra um pouco mais de Brasil, onde eu roubei lá do Rafi e vou entregar para vocês as fontes, qual foi a performance do nosso Ibovespa dolarizado, o EWZ, pós o Flávio Day, né, que foi o dia que o Flávio Bolsonaro decidiu se candidatar e a bolsa caiu. Faria Lima adora colocar um inglesinho ali depois de algum tipo de nome. Foi conhecido como Flávio Day. E aí eu vou utilizar esse print aqui, esse estudo do Rafi, e vou entregar para vocês as fontes no primeiro comentário fixado. Vai estar os links ali, pessoal. Para entregar quem subiu quanto no ano, de vários ETFs geográficos. E eu acho que 2025 foi o ano dos ETFs aqui no Brasil. Vários IPOs. E 2026 vai continuar, tá? E eu acho que cada vez mais a gente vai ter a possibilidade, sem sair da B3, tá? De investir em geografias diferentes. Então esse vídeo aqui talvez você queira pausá-lo quando eu chegar nessa parte para copiar ali os tickers, os códigos dos ETFs de cada país. E eu vou comentar sobre essa performance e a nossa performance pós-Flávio Day, que acaba sendo curiosa, tá? Para se dizer o mínimo. E aí eu vou entregar para vocês aqui as fontes que tá no meu feed aqui do Twitter, tá? Passada essa parte, eu entro nesse gráfico. E é o gráfico que, se você não gosta de macro, é o gráfico mais chato, mas que para mim é o que mais me deu pulga atrás da orelha ao longo desse ano. E eu compartilho com vocês, tá? Com o objetivo de estruturar a minha cachola, o que eu estou pensando para 2026. O que está faltando? O que 2025 para mim foi ali curioso, no mínimo curioso, tá? E esse gráfico para mim ele desmente essa curiosidade, traz para você clareza e de repente você também queira aqui fazer um gráfico parecido aí no seu computador para você ter de cabeceira ali, né? Guardadinho numa gaveta para dizer, olha, pô, se isso acontecer logo, eu aumento meus aportes em renda variável Brasil, diminuo meus aportes em renda variável Brasil, qual é o potencial do Brasil? A gente pode conseguir, potencial da Bolsa Brasileira, me perdoe, a gente pode conseguir via esse gráfico. Eu vou tirar um pouco do foco no macro Brasil, curva de juros, Selic, juro real, inflação, e vou trazer para vocês as nave-mães. Que nave-mães? Como é que está a curva americana, como é que está o DXY e as commodities, para a gente tentar entender o principal. Vai ter liquidez que vai gerar fluxo para o Brasil em 2026? Acho que esse gráfico aqui pode dar uma cornetada em relação a isso. Falo rapidinho sobre o BOVA e termino novamente com o EWZ. Até vou inverter, vou terminar com o BOVA, vou colocar essa tabela aqui para vocês como curiosidade também sobre a rentabilidade, o retorno do EWZ ano contra ano, desde os anos 2000. Para vocês entenderem como que o gringo já se performou aqui no boom das commodities, como que o gringo performou no crash das commodities, 2010 ali a 2015, 16, e como o gringo está performando pós-2020, que o mundo mudou um pouquinho, talvez estejamos paulatinamente vivendo um bom ciclo de commodities. Talvez não, estamos, mas pode acelerar ao longo de 2026. Fique comigo até o final, esses serão os principais assuntos do vídeo de hoje, pessoal, e eu termino também fazendo uma inserção aqui do Investing Pro, que está com desconto especial na virada, certo? Feito isso, disclaimer está na tela. Eu sou Bruno Mazzoni, analista, CNPI técnico, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Vamos lá, pessoal, temas e ações de interesse para Morgan Stanley. Pessoal dolarizado ou que está esperando aí um ETF global da Global X, de alguma dessas empresas ou de um setor que investe nessa empresa, vamos lá. Quais são as top pick aqui para o Morgan Stanley? Clássicas, tá? De convicção alta e que eles classificam lá como top 5.
Amazon, Nvidia, nem preciso dizer. Agora sim, entra pro Bruno empresas que não são tão conhecidas ou que eu desconheço, tá? Se você conhecer, deixa nos comentários, tá? Se você tem uma ação adicional aqui, também deixa nos comentários, eu posso analisar ações gringas. Temos a Astera Labs, ticker código ALAB, a Nasdaq corta, Appian ou Appian, tá? APPN. Temos ali duas empresas que Bruno não conhece, que estão conectadas aqui sem a menor dúvida com a indústria de semicondutores e com infraestrutura, muito provavelmente, de IA, em algum momento da cadeia de supply chain ali, ou de produtos necessários, serviços necessários, né, software necessários, de inteligência artificial, a infraestrutura da mesma. E termino com a JFrog, tá? Também um software, JFROG é o nome da empresa, o ticker, o código FROG, é o sapo aqui, tá? Então essas 4, pessoal, do Morgan Stanley, eu não conhecia, tá? Ou pelo menos, me perdoe, essas 3 aqui, ó, eu não conhecia. Quem conhece, deixe nos comentários. O Brunão aqui muito focado em Brasil, né? Recentemente, 2025 foi um ano de bastante foco no Brasil e, confesso, emburreci bastante para o internacional, tá? Agora, vem cá, o setor para o Morgan Stanley dado como tranquilo, como certo ali, tá? De convicção alta e também certo. Ele coloca como safe list, que são as empresas de software para defesa. Departamento de Defesa, Departamento de Guerra dos Estados Unidos, Departamento de Defesa, Pentágono, ou seja, muita grana envolvida, contratos público-privado, contratos de alto valor. A gente tem Palantir, Snowflake, a Snow, não conhecia, MongoDB, MDB é o ticker, e Akamai, tá? AKAM, nome japonês, se não me falha a memória. São empresas, pessoal, só a Palantir eu conheço. Snowflake, MongoDB e Akamai não conheço. Aqui é uma aposta de setor seguro, segundo a Morgan Stanley. Não sei se é seguro porque é o Departamento de Defesa ou se é seguro de fato. Olha, a gente está com uma convicção de valor intrínseco aqui. Aqui não tem aposta, tá? A gente realmente tem uma convicção de investimento. Tomar cuidado com a Datadog, DDOG, e a PagerDuty, PD, tá? Tomar cuidado, provavelmente deve ter subido bastante em 2025, talvez são empresas mais voláteis, com balanços não tão interessantes, eles colocam como caution aqui, tá? Agora, o papo mais importante para você que tem conhecimento de ETFs, né, de setores importantes da economia americana, está aqui os investimentos ou os temas chaves para 2026, onde o bancão vai querer olhar ações e ETFs. Eles não colocam aqui ETFs e ações específicas, tá? O Morgan Stanley só fala os setores, são 3, tá? Infraestrutura e ativos reais para inteligência artificial. Então, basicamente, utilities, a distribuição ali, os pipelines, né, de gás natural e grid infrastructure, transmissão, distribuição de energia elétrica. Então, utilities, não deixa de ser, aqui no Brasil, também é distribuição de gás natural utilities, né? Não sei se nos Estados Unidos mas eles colocam energy pipelines, eu acredito que seja os gasodutos, tá? Nos Estados Unidos. Então, setores que eles querem ficar de olho, por isso que gás natural tá no meu radar, tá? Um pouco de inflação ali é o que me parece. Não acho que eles vão conseguir, em um primeiro momento, ter mais oferta do que demanda. Acho que a demanda vai sair na frente. Esse é o meu chute. Só que vários bancos e várias cabeças pensantes, pessoal, tanto para o alumínio quanto para o gás natural e até um pouco de petróleo, estão achando que a oferta supre demanda em 2026. Nessa tese de data center, inteligência artificial, consumo de energia, por hora, o ciclo de oferta energética é maior do que a demanda. Isso é o que está nas casas que eu tenho lido. Já o Morgan Stanley vai querer pôr o dedinho ali nessa infraestrutura. Investir em utilities, investir em energy pipelines, né? Em transmissão e distribuição, pessoal, de gás natural, energia elétrica, etc. É apostar, se não para 2026 a rentabilidade, em algum momento nos próximos anos, que essas companhias vão ter mais demanda, tá? E vão conseguir impor preços mais interessantes. Não deixa de ser um hedge contra a inflação também aqui. Depois eles colocam aqui alguns cíclicos, tá, que vão se recuperar devido à desregulamentação. Então aqui tem um pouco de política do governo Trump, etc. Setores como bancos, tá, e mercado financeiro, além de setores como também
o de extração de petróleo, xisto e afins, o traditional energy, não sei se carvão, creio que não, tá? Mas são setores que podem ter desregulamentações, tá? Energia suja, vamos colocar assim, porque os Estados Unidos precisam de energia de qualquer lugar, tá? E até vejo que sim, taticamente é algo que pode, via desregulamentação, via Congresso e Executivo, ter ali um empuxo. Bancos e mercado financeiro, grandes nomes aí, JP Morgan e afins, aquele ETF KRE, né, de bancos regionais, talvez possa ser interessante. Depois eles terminam com o último setor crítico para eles, chave como healthcare, tá? Big Pharma, Life Science e MedTech. Aqui, Eli Lilly, geralmente é a mais famosona de todas elas aí, com, de repente, o Ozempic, não, Mounjaro, né? Mounjaro, como grande nome hoje, mas pode vir a ter mais medicina e muito investimento para longevidade, além de, em vez das canetadas, pílulas, né? Me parece que vai ser o grande tema do setor para o ano que vem, tanto o Ozempic como o Mounjaro sendo ali preferidos por pílula, e aí deve, né, escalar ainda mais a venda. A parte que nos interessa aqui, pessoal, as regiões preferidas, as ações norte-americanas com maior exposição à Europa e mercados emergentes. Então, o Morgan Stanley não virou, acho que nenhum banco vai virar em 2026, pró-emergentes frente Estados Unidos. Tá? Estados Unidos continua com maior liquidez, maior fluxo de capital, só que eu acho que aquele portfólio 60-40, e não está no tema aqui, pessoal, na parte do 40, que é a parte de renda fixa, veio para ouro e veio para emergentes, veio para commodities, veio para real assets. E muito de utility, de energy pipelines aqui, pode ser investido em países emergentes, não necessariamente dentro dos Estados Unidos. Então a gente pode ter um boom de investimento direto do Tio Sam na América Latina, né? Como uma doutrina Monroe 2.0, via o que a China está fazendo, né? Já faz algum tempo, que é construir ferrovias, etc, 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 né? Distribuição de energia, infraestrutura nos países em que ela tem um comércio intenso, os Estados Unidos pode começar a fazer. Tá? Me parece que o Tio Sam vai fazer do modo dele, com um pouquinho de pólvora, mas também com investimento direto. Assim, a gente pode ter esse tema aqui, ó, tá? Sendo com benefício, né? Os beneficiados sendo também investidores internacionais, porque pode-se ter sistemas sendo investidos em países né, ou overseas, aí, não necessariamente nos Estados Unidos. Qual tipo de empresa? Large cap, de qualidade. Então aqui, predominantemente, fluxo de caixa, um pouquinho de chover no molhado. Evitar bonds com duração longa, né? Então, em títulos de governo, tesouro, etc., com duração longa. Muito provavelmente porque é fiscal, inflação, medo de inflação. Tá? E evitar, segundo ele, inflação, né? Risco de inflação. Evitar consumo, né? Empresas de consumo e varejo, apostando aí numa perda de poder de compra, inflação sendo um tema de risco ali, tá? Pulando de banco, pessoal, agora a gente vai para o Goldman Sachs, tá? E o Goldman Sachs, mais bonitinho aqui, já vou entregar para vocês as fontes, mas ele é mais direto. Então, mais direto e mais otimista também com a economia americana. Está acreditando aqui que a classe média vai ter um rebote positivo no poder de compra e no consumo, tá? Então, ele tem alguns nomes de consumo discricionário, que estão ali em consumo e varejo, tanto de moda, de calçados, como também de alimentação e viagem, turismo, hotelaria. Tá? Então são vários nomes aqui que eles colocam, de Nike, a Gap, a Levi's, aqui eu já não conheço nenhuma, talvez Cheesecake Factory seja essa cake, tá? E os hotéis diversos aqui, MGM e afins. Então ela está posicionada, ou pelo menos coloca como tema principal, um rebote de consumo americano. Legal, bom. Depois do lado direito aqui, também a parte cíclica industrial, qual ela acha que vai crescer. Tá? Materiais básicos, aço principalmente, então ela tem 3 nomes aqui, NU, SMC e STLD. Industriais e logística, alguns nomes aqui também. E a tecnologia e hardware, 2 nomes específicos. Tá? São setores que estão aqui atrás, em termos de rentabilidade, ela acha que vai conseguir, o banco acha que vai conseguir ter uma boa rentabilidade, tá? O que tem extremamente alta convicção, ouro e cobre. Então, de commodities, pessoal, tem ouro, que o alvo deles, eles até colocam um alvo aqui, 4.900 dólares a onça Troy,
tá? E Copper, cobre. Chile, bem posicionado aqui, então, cobre que foi bem nesse fim de ano. E aí os nomes clássicos, tá? De inteligência artificial e quem possibilita o avanço tecnológico atual, semicondutores, cloud, software em cloud, hardware em alto, aí a Tesla, e hyperscalers, são as empresas com capex gigantescos. A gente vai falar das Big Seven aqui. Amazon, Alphabet, Microsoft, Oracle, é a nova, né? Tesla, Salesforce, no cloud, software as a service, Adobe. Eu não gosto muito da Adobe, mas enfim. Semicondutores, Micron Technology, um único nome, MU, tá? Resumão, tá? Eles acreditam que o Rally das Magníficas 7 vai continuar em 2026. Eles apostam no consumo da classe média americana voltando, seja pelo Big Beautiful Bill ou pelos cheques de $2.000 que o Trump está prometendo de receita de tarifas. Então, o consumo ali, seja estimulado pelo governo, ou seja, sem o auxílio do governo, Estados Unidos, pessoal, como consumo voltando, voltando não, né? Crescendo em 2026. E dentro do ciclo de negócios que eu compartilhei recentemente com vocês aqui, nesses 3 vídeos do final do ano mais com um propósito ali de alocação operacional, tático, ele acredita, o Goldman Sachs está na casa do pessoal de entre expansão e recuperação, não em pico de atividade econômica, tá? Bom, tudo isso, pessoal, sem deixar de lado o ouro. Gold as a structural hedge. Então, para esse otimismo em consumo da classe média, para esse otimismo em indústria voltando a crescer, algumas específicas aqui, né? Ele vai comprar ouro. Ele vai recomendar, está recomendando aqui, ouro para fazer hedge, a proteção dessa aposta otimista. Bacana. Pessoal, agora a gente cai numa parte um pouco mais Brasil. O que nós tivemos em dezembro? Tá? Em dezembro nós tivemos ali, eu não vou falar se isso é bom, ruim ou médio, não vou entrar no mérito político, vou entrar no mérito só do preço. Tá? Tivemos o dia em que o Flávio Bolsonaro se candidatou ali, fez o seu anúncio de candidatura. Aí o mercado caiu pra caramba, foi numa sexta-feira. Tá? O que o Rafi fez aqui? Eu já vou mostrar a fonte para você. Qual é a rentabilidade do Brasil em dólar, do Coreia do Sul e vários ETFs geográficos, ou seja, vários países. Qual foi a rentabilidade de vários países? Pause esse vídeo aqui para anotar ETF por ETF, porque a Global X ou outra gestora pode trazer esses ETFs para a gente, para ser disponível aqui na B3. 2025 não tivemos IPO de empresas, mas tiveram vários IPOs de ETFs. Então, pessoal, logo a gente vai ter disponível esse pessoal todo para investir diretamente da B3, o que é muito legal e eu acho que é uma realidade, vai ser uma realidade. Estou falando do futuro, mas quase presente. Tá? Então é muito legal a gente ter acesso, e daqui a pouco vamos ter muito provavelmente acesso via B3, ao ETF da Coreia do Sul, que tem vídeo no canal, o EWY, que foi o ETF que mais subiu no ano, 92%. E aqui o Rafi quis dar uma cutucada no Brasil depois do Flávio Day. Ou seja, depois do anúncio, porque o candidato do mercado é o Tarcísio, aí de repente o Flávio vai encampar à direita, aí o Tarcísio vai sair da corrida. O Lula mais forte, o Lula mais fraco. Pessoal, aqui não vou dar mérito se isso é bom, ruim, médio. O que aconteceu com o EWZ depois do Flávio Day? Zero. Tá? Não subiu e nem caiu. No ano, a gente fechou aí com aproximadamente 40% de alta em dólar, tá? O que é uma rentabilidade bacana, mas nem perto. Aqui, por exemplo, do Peru, da Áustria, da Grécia e da Coreia do Sul, né? A gente teve ali 4 grandes subindo para caramba, Espanha subindo, Vietnã subindo, ou seja, teve outros países, outros ETFs, outras geografias, tá? Com temas diferentes que se beneficiaram muito em 2025. Então, olhar para o mundo de maneira pragmática, pessoal, é olhar para o retorno anual, o retorno dos últimos 24, 36 meses. Faça esse dever de casa, pause esse vídeo, caso você queira receber essa foto, pessoal, eu vou mandar no post aqui do YouTube e também no nosso Telegram, aonde eu peguei esses dados todos. Vamos lá, estou aqui no meu Twitter, tá? O primeiro, Rafi, tá? Ou o terceiro, no caso, Rafi, ó. Ele postou essa foto aqui. Então, sigam o Rafi, que é Rafa Figueiredo, tá? @Rafa Figueiredo lá no Twitter ou X, se você preferir. Goldman Sachs, peguei de um gringo, tá? Que é o Wiseman _cap, tá? O cara sábio aqui, tá? Ele mandou bala nesse do Goldman Sachs
e depois mandou bala em algum momento do Morgan Stanley, certo? Então é o mesmo cidadão. E olha, se eu tivesse mais tempo no vídeo, aqui é o Goldman Sachs de novo, né? Aqui acho que é mais os key points do Goldman Sachs, o Outlook, né? O resumão para 2026. Gosto muito de olhar para esses temas no final do ano, pessoal. Quem quiser me seguir, né? Eu não sou um postador assim ávido, mas caso queira, tá? Eu sou o Bru Mazzoni, que é o mesmo do meu Instagram pessoal. Legal. Fontes colocadas, pessoal. Agora vamos pro papo que eu gosto bastante, mas talvez vocês não gostem. Deixa eu dar um zoomzão nessa tela vazada aqui. O que eu tô colocando aqui para vocês, tá? Primeiro, lá em cima, pessoal, em candles, em velinhas, nós temos o EWZ de 2008 para cá, o contexto é 2008 para cá. EWZ, Ibovespa em dólar. Nós temos aqui em segundo colocado, de cima para baixo, a curva de juros de 10 anos dos Estados Unidos. Tá? Depois o DXY, a força do dólar frente às moedas do G8. Tá? E, por fim, commodities. Que eu estou tentando colocar para vocês aqui. Pessoal, o que mais importa para a gente olhar a oscilação, ou melhor, para olhar qual o tamanho da liquidez que vai ter o EWZ e qual tipo de fluxo que vai ter o EWZ. O que mais importa desse gráfico todo? Os dois últimos. Tá? DXY e commodities. Quem de commodities eu peguei aqui? Ó, o DBC. Tá? É o ETF DBC. Que é mais posicionado em agricultura do que petróleo e minério, por exemplo. Mas, enfim, eu acho que é um proxy interessante. Tá? Para emergência, para Brasil também, por que não? Beleza? Curva de juros americana, eu quis destacar e ficou complexo o gráfico, por quê? A curva de juros americana passou de 2009, 2010 até 2016, passando também por 2019, ou seja, de 2009 a 2019, a curva de juros americana não andou. E o Ibovespa foi para cima, para baixo, para o lado. Então, a curva de juros americana pode influir, talvez, não mecanicamente, a nossa política monetária aqui, sem dúvida. Tá? Mas assim, em termos de bolsa, em termos de Ibovespa, já que boa parte do nosso peso do Ibovespa, não o equal weight, mas como ele é feito de capitalização de mercado, são exportadoras e bancos. Então nem aí para juros, quer dizer, menos sensíveis a juros os bancos e as exportadoras, né, dolarizadas. Então o que importa por Ibovespa? Dólar, mundo, DXY e commodities. Ponto final. Qual que foi o momento maravilhoso para o Ibovespa? O momento maravilhoso para o Ibovespa foi quando nós temos commodities para cima, DXY de lado e curva de juros para baixo. Estamos falando ali de 2016 até 2019. 2020 a 2022 foi um momento esquisito. Né? Vou destacar para vocês que momento foi esse. Tá? Foi um momento onde nós tivemos commodities para cima. Bom. Tivemos dólar para cima. Bom. Tivemos curva de juros americana para cima. Bom. E Bovespa para cima. Louco. Né? Não foi fácil ali, leitura. E foi o único momento desde 2009 para cá. Tá? Como que o Ibovespa... qual o cenário ruim para o Ibovespa, pessoal? Tá aqui, ó. 2011 a 2016. Tá? Que cenário foi esse? Tá? Infelizmente apagou commodities, né? Deixa eu tirar, então. Vou por amarelo mesmo, tá? Senão eu vou ter ali. Beleza. Qual cenário foi esse? O EWZ caiu, né? Aqui em cima. A curva de juros americana, a gente pode dizer que não saiu, não saiu da moita, né? Nem para cima nem para baixo. Agora, o DXY decolou, o dólar decolou em determinado momento, tá? Mas desde aqui de 2010 ele foi ganhando valor, bom, com um rápido valor aqui ganho na primeira eleição do Trump, né? 2015, 16 aqui. E as commodities despencaram, tá? Então, essa combinação aqui, pessoal, é a que mais importa. É a que mais importa para o nosso Ibovespa. Se DXY para cima, commodities para baixo, é o seu cenário para 2026. Bingo! Temos um pepino. Temos um pepino. Tá? Não é comprador você em 2026 para o Ibovespa. Tá? Não é comprador. Não seria comprador, pelo menos. Tá? Não seria comprador. O
que nós precisamos para um cenário bom, neutro para bom? O DXY estável, as commodities de certa maneira estável, o Ibovespa já sobe. Já consegue ter uma rentabilidade legal. Tá? Que foi esse movimento de 2016 a 2019. Nós tivemos ali commodities recuperando, da queda de 2014 a 2016. Né? O DXY não saiu de lugar. E a curva de juros americana também não. Beleza, o Ibovespa conseguiu se recuperar. Aí veio 2020. Pós 2020, tudo subiu. Curva de juros, DXY, só que as commodities também. Então o que a gente precisa ter para o Ibovespa subir? Commodities. Beleza. Agora, quando nós temos commodities para cima e DXY para baixo, ou minimamente commodities de lado e DXY para baixo, pessoal, temos também bonança. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui? Duas coisas importantes, tá? A primeira é ter commodities para cima, tá? Isso é sempre bom para a gente. Mas talvez tão importante quanto é ter o DXY para baixo, como foi 2025. Aqui nós estamos falando de 2025. Bom, tá? Curva de juros americana não saiu do lugar, o DXY despencou e commodities, pessoal, a gente pode dizer, também não saiu do lugar. Assim, valorizou, mas não muito. Em relação à abertura do ano, nada, assim, lateral. Petróleo caiu, o minério de ferro não saiu do lugar, soja e milho também. Algumas commodities como cobre, palácio, já esqueci aqui, urânio, beleza, algumas teses, mas que não pegou a gente. E mesmo assim, o Ibovespa subiu, por quê? Por causa dessa variável aqui, provavelmente, DXY. Então, assim, o incerto para mim é que a gente subiu bem, direcional, só que sem a força das commodities. Tá? Para 2026, acreditar que o DXY vai tomar mais uma pancada, já o ano que vem, você tem que estar um pouco otimista, tá? Demais. Agora, você acreditar que pelo corte de juros dos Estados Unidos, pela construção de infraestrutura de data centers, vai precisar consumir commodities, pelo menos esse cara aqui vai subir. Ou pelo menos vai continuar quente. Então, vender Brasil não me parece muito interessante. Tá? Comprar, talvez, depende de uma queda ao longo de 2026. Ou seja, Brasil se torna aquele país de, não vou apostar contra. Eu não compro, mas eu não aposto contra. Se porventura ele ceder, né, tiver aqui um price action de realização, a gente vai ter bastante argumento para acreditar que o ciclo tem fôlego. Por quê, pessoal? Porque o Fed está cortando os juros. O dólar não tem muito por que se valorizar, pelo menos não por hora. Tá? E commodities não tiveram um boom em 2025. Foi ali um ano ok. Boom foi de 2020 a 2022. Isso é um boom de commodities. Tá? Uma recuperação foi de 2016 a 2019. Tá? Uma recuperação, nada assim, muito relevante. Uma queda terrível foi de 2011 a 2016. Então, assim, 2025 não foi 2011 a 2016, tampouco 2020 a 2022. 2025 foi um ano que não tivemos notícias do lado de commodities. Tá? E elas estão na pauta de alguns grandes bancos. Não é o caso, quer dizer, é o caso até do Goldman Sachs aqui, cobre e ouro, sendo dois metais aí de olho, mas eu acredito que eles tenham outras commodities também, só não publicaram nessa arte pública, né? Bom, o EWZ, pessoal, está subindo, fechou o ano, me perdoe, 42%, aqui está atualizado. Tá? Subimos 42% em dólar. Ano passado, caímos 35%, ou seja, pessoal, em dólar, o Brasil não andou. Tá? Pagou o Fed Funds aqui, no máximo, em 24 meses. Não, nem isso. Tá? Se fosse em 12, tudo bem. Então, vamos dizer que não temos o Brasil caro na ótica do gringo. Está no 0 a 0. Até em queda em relação a 2020. Se a gente pegar aqui as quedas de 2020, 21, 24, 0 a 0, subimos 25, caímos 35, subimos 42. Então a gente está no negativo aqui. Certo? Vamos dar uma olhadinha entre 2010 a 2015, 2016, né? Foram os piores anos de commodities ali. Como que o EWZ performou? Vamos lá. Então tá aqui, ó. 2010, alta de 3%.
queda 2011, 12, 13, 14, 15, mega queda. Opa, 2016, recuperação 61%. Bom, legal. Tivemos aqui crise política também, então é bom colocar com o contexto Brasil tupiniquim para alavancar essa queda e também alavancar a alta, tá? Um número um pouco cheio. Acho que eu ficaria aqui com quedas de 20 a 25% como sendo ali oportunidade de compra no EWZ. Se provou entre 2021, tá? 2020, corta 2020 pela crise sistêmica. Mas se provou em 2021, oportunidade, e 2024 também, né? Caiu um pouquinho mais, 35%. Vamos agora olhar o boom, tá? Das commodities, 2002 a 2010. Vamos dar uma olhadinha, ou a 2011, né? Vamos ver se eu consigo subir ali 2002. Aqui, beleza. 2002 a 2011, boom das commodities. E nós tivemos aqui 2002, eleição do Lula ali, queda de 40%, depois alta de 113%, 30%, 50%, 40%, 72%. Ou seja, o EWZ, pessoal, quando pega no breu, conseguiu pegar 5 anos seguidos de alta. E aí 2008, crise, a gente tira, né? Crise sistêmica igual 2020, tira. Tá? E uma alta de 2009, rebote, tira também. Tá? E aí sim, pico das commodities entre 2010 e 2011. Bom, já começou a tristeza. O que eu quero dizer para vocês, pessoal? Nós temos fôlego tranquilamente para subir mais 40%, às vezes até 100%, se você acreditar que teremos commodities subindo. Tá? Commodities subindo e dólar caindo, e Bovespa, o EWZ pode subir 100%. Mais 50%, igual foi aqui durante subir 30%, 50%, 40%, 70%. Pode, tranquilamente. Se você acha que só uma variável vai dar certo, o dólar para baixo, commodities de lado, o Ibovespa subir mais 40%, mais 30%, mais 20%, tá ok. Tá? O que não pode acontecer é ter commodities para baixo e dólar para cima. Aí é ferro. Tá? E de maneira pragmática, o político A, B ou C, dane-se. Se isso estiver acontecendo, pessoal, não vai ter liquidez para gerar fluxo para o nosso Ibovespa, para o nosso EWZ. E é assim que o mercado funciona. Mais compradores ou menos compradores. Ponto final. Então, de maneira pragmática, pessoal, tá aqui o que aconteceu com a nossa bolsa de 2000 para cima, para frente, até 2025, em dólar, que é o que interessa. Tá? O fluxo em 2025 foi positivo, mesmo sem boom de commodities. Ou pelo menos as nossas commodities. Minério de ferro não está em boom, petróleo não está em boom. A soja não é muito representada, até tem representantes na bolsa, mas são todas small caps. Também não andou. Milho também a gente não andou. Setor sucroalcooleiro tomou uma pancada. Então todas as mínimas, São Martinho, Raizen e Jales. Então assim, nada de commodities. Café a gente não tem na bolsa. Infelizmente, cacau, chocolate baiano a gente não tem. Então assim, nada de commodities deu o ar da graça. Quem deu o ar da graça foram outras teses no Ibovespa. Como o setor imobiliário, por exemplo. É uma que mais subiu. Então, esse é o potencial da bolsa. Esquece um pouco o Galípolo, Copom, eleições 2026. Vão mirar DXY e DBC, né? Que é o ETF que eu escolhi. Se você quiser escolher outro ETF, bom, não tem problema nenhum. E anotem, tá? Essa imagem aqui, pessoal, ela pode se tornar realidade. Esses ativos aqui, eles podem logo mais estarem disponíveis na bolsa. EWYY11, né? GRIC 11, eles podem estar disponíveis, tá? E eu vou disponibilizar para vocês também no YouTube e também no nosso Telegram. Deixei com vocês aqui as fontes, sigam lá no Twitter, me sigam no Twitter e vocês vão ter no meu feed lá esse pessoal todo. Finalizo dizendo, pessoal, BOVA11, tá? Eu tenho alvo para esse cara aqui em 174,16 para os otimistas, tá? E desconto a partir dos 143. Então, o meu cenário é que quedas no Ibovespa para 2025 vão liberar novas compras. Para mim, do jeito que está máxima histórica, eu vou fazendo outros jogos, tá? Outros investimentos, ETFs, etc. Se o Ibov cair para 143, o BOVA11, né? Do 143 ao 121 é a minha zona de desconto. Ponto final, eu tenho os pontos específicos aqui entre esses dois extremos, né? 143,24, 121,78, tá? Tem o 133, o 127, 123,
é onde eu acho interessante. E ele queimou minha língua. Então já não posso colocar para vocês que o BOVA não teve 5 meses de alta consecutivos. Porque sim, pessoal, nós fechamos os últimos 5 meses do ano em alta. Tá? Fechamos os últimos 5 meses do ano em alta. O julho substituiu o agosto, mês do desgosto, porque julho foi o tarifaço. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá? Então, é essa a movimentação do Ibovespa. Parabéns para você que esteve em renda variável. Ninguém da Faria Lima esteve convicto, né? Até tem gente que está. E eu finalizo com o Merchan. Pessoal, na virada, caso vocês queiram aproveitar um desconto do principal, um dos principais parceiros do canal, que é plataforma, tá? E é a Investing Pro, eu gosto muito, utilizo todo dia. E você, logo na virada do ano, do dia 13 em diante, né? Dia 5 em diante, segunda-feira, vocês vão ter aqui as carteiras da ProPix. Todas elas são praticamente ETFs. São portfólios estratégicos de ações no Brasil e também estratégias gringas que você tem acesso a quando investir, quanto investir, quando tirar. É praticamente ali um ETF que você tem acesso às movimentações. Então eu gosto bastante da ProPix, mas tem o Warren AI, tem o filtro de ações aqui, tem as carteiras dos bilionários, enfim, tem um monte de coisa para vocês se divertirem, tá? Sem dúvida nenhuma, tem bastante coisa para vocês se divertirem aqui na Investing Pro. Tá até eu aqui cornetando, vai auxiliar bastante o investidor, pessoa física, tá? A investir no longo prazo. Se você é trader, a Investing Pro agora tá com inteligência artificial para análise técnica. Você também pode se divertir na parte tática. Pessoal, merchan dito, eu desejo a todos um início de ano fabuloso. Obrigado pela companhia ao longo de 2025. Obrigado caso você continue aqui em 2026. Bingo, vamos lá, deixe nos comentários aí sugestões de conteúdo. Eu que vou acelerar desde janeiro todos os conteúdos para vocês aqui. Um abraço. Tchau, tchau.